meninas e talvez meninos, porque eu estou sabendo aí que diversos irmãos estão assistindo aos nossos podcasts. Até recebi pedidos de que nós deixássemos dessa história de como águias só para mulheres e aí começarmos a gravar como águias para homens e mulheres. Enfim, estou apresentando ao Senhor, vamos ver o que Ele nos diz. Mas nesse podcast, sejam muito bem-vindos todos os que estão nos assistindo e que estão aí ansiosos pela segunda parte com Écila Nóbrega. Você vai assistir sim algo que vai edificar a tua vida, não tenho dúvidas nessa hora, como já foi edificado no último podcast. Mas antes disso, eu quero te pedir, toca aí no sininho, se inscreve no nosso canal, não deixa de comentar aquilo que você achou interessante. Você pode fazer sugestões sobre novas temáticas a serem abordadas, enfim. E no final, se te edificar, não deixa de compartilhar. Sem mais demoras, vamos lá? Com vocês, Elisete era outra. É muito filho. Muito filho que essa mulher tem, meu Deus. Com vocês, Écila Nóbrega. Então, Écila, você não vai precisar mais se apresentar. Não. Mas quem quiser saber quem eu sou, assiste o anterior. Tá lá. Aí você assiste até para poder continuar nesse aqui. É isso aí. Mas eu queria saber já um pouquinho da repercussão do primeiro podcast. Você recebeu muitas mensagens, enfim, fala aí pra gente. Eu fiquei bem surpresa até. Recebi muitas mensagens de mulheres e homens Coisa, falando né? que foram edificados, que o Senhor falou com eles, que tiveram... Algumas pessoas se identificaram com a minha história na questão de relacionamentos, de amizades, de traumas de adolescência, de situações que viveram e perceberam a sua identidade distorcida. Sim. Acho que foi a temática girou muito em torno disso, né? E muitas mensagens. Estou ansiosa pela parte 2, ansiosa pela parte 2. Meu Deus, eu preciso da parte 2. Quando é que sai a parte 2? E uma pessoa mandou assim, eu estou esperando a parte 2 há 3 dias já. Meu Deus! Eu disse, calma, sai semana que vem. Só semana que vem? Então, muitas Até pessoas... nas minhas redes sociais eu recebi mensagens, que a gente corta os Reels, né? Sim. E eu recebi mensagens em um deles. A pessoa escreveu umas 5 mensagens. Cadê a parte 2? Cadê a parte 2? Eu quero a parte 2, ansiosa pela parte 2. Eu recebi assim, boa tarde, quando sai a parte 2. Eu recebi uma mensagem assim, boa tarde, quando sai a parte 2. Bom, estamos aqui na parte Chegou 2. a parte 2. E talvez não seja tão fácil para você, ou talvez seja. Eu queria ouvir de você. O que é para você falar um pouquinho sobre essa parte 2 da sua vida. Aquele momento em que alguém entrou nela e nada mais foi como era. Na verdade, nem a parte 1 foi fácil. Não, né? Não era algo que eu saio compartilhando com as pessoas. Inclusive, amigas minhas muito próximas disseram, meu Deus, eu não fazia ideia que eu tinha vivido isso, porque eu não saio falando para as pessoas, deixa eu te contar. Quando eu era adolescente. Então, não foi muito fácil. Várias pessoas disseram, meu Deus, eu não fazia ideia que eu tinha passado por isso, pessoas próximas. E essa parte 2, então, realmente, praticamente ninguém sabe. E assim, não é fácil, não é no sentido de porque me dói, não me dói mais. Não tenho nenhuma dor, não me machuca, não me fere. Mas é delicado você compartilhar algo da sua vida que envolveu coisas que não foram legais, Sim, digamos assim. sim. E também envolvem outras pessoas, envolve todo um contexto que você preferia não ter passado. Claro. Que você preferia não ter vivido. Eu lembro até que um dia, no auge da minha dor, alguém me disse assim, não sei se foi tu, alguém me disse assim, mas essa do seu sofrimento, olha que coisa linda, que do seu sofrimento o Senhor vai trazer cura para outras pessoas. Eu não quero levar cura para ninguém. Eu quero é não sofrer. Mas já passou, gente, já passou. A ministra de cura interior. Já passou, no já momento de entendo. desabafo, Já eu tô não aqui. quero. Que das minhas feridas saia poder pra cura. Mas na hora do sofrimento, então foi verdade. algo muito doloroso, Sim, entendeu? sim. Mas hoje não dói mais, não Tá. me dói. Só é delicado de contar porque... Verdade. E as redes sociais a gente não sabe o alcance que isso pode ter, né? Como um podcast desse pode acessar tantas pessoas, enfim. Sim. Então eu entendo que é algo de fato delicado. Mas acredito muito nesse chamado do Senhor para que através dos podcasts nossas irmãs e também irmãos possam ser edificados
Acredito que será um alerta, tanto para mulheres como para homens. Acredito que pode ser libertador para muitas Sim. vidas, enfim. Então, conte para a gente exatamente o momento em que ele entrou na sua vida. Então, eu tava lá, no maior momento de desregulação emocional que eu já tinha experimentado. E aí, entrou uma pessoa na minha vida. E enviado do Senhor, claro, nesse momento de fragilidade, de que eu tô precisando, que eu não tô conseguindo ficar sozinha. E chegou o grande salvador da pátria. Aquela questão do medo que você já abordou no primeiro podcast. E aí, Príncipe Encantado. Meu Deus do céu, eu não sabia que existia um ser humano assim. Maravilhoso. E a gente, a princípio, eu nem gostei muito, na verdade, porque era meio grude. E eu nunca gostei muito de grude. Mas foi me envolvendo as pessoas com quem eu andava, foi envolvendo vocês, mesmo de longe. Eu lembro que ele adicionou vocês no Instagram, Facebook, já começou a conversar e tal. Antes de namorar, antes de qualquer coisa. Então foi todo mundo meio que sendo envolvido ali, foi ficando, foi envolvendo. Quando viu, já foi. Já estávamos começando um relacionamento. Com a bênção de Deus no nosso entendimento. Porque ele era alguém da igreja. Da igreja, servia na igreja, então a gente servia junto na igreja, estava sempre ali. Bênção do pastor, aval de líderes. Ai, que lindo. Ok, então estamos começando aí esse relacionamento na bênção do Senhor. Tá. E começamos. E durante o namoro você era bem tratada? Como é que era isso? O tempo todo eu sempre fui muito bem tratada. Quem é Rainha Elizabeth? Porque choras. Porque eu era muito bem tratada. É tipo assim, ai, que linda essa caneca. No outro dia tinha 10 canecas dessa na minha. Mas era assim, tudo que eu quiser, eu vou ter. E tudo que eu falar, eu não preciso fazer nada. E era de abrir a porta do carro, entendeu? Era esse nível. Nada, querida. Nada. Não, Espere e verás. Ok. Mas era de abrir a porta do carro, de estar sempre a meu serviço, no sentido que eu precisasse, estava lá. E para me ajudar, para estar comigo, parceiro, junto, to be together. E sempre a coisa pro reino, não era essa? Uma vida muito para era, Deus, aparentemente tudo muito para Deus. Juntos ganhar o mundo para Jesus. Tá. E fazer o que for preciso e possível para Jesus e tudo sobre Deus. Tá. E aí você acaba se envolvendo, claro. Sim. E vocês começam a namorar até que vocês noivam. Isso durou quanto tempo? Namoro, noivado, 1 ano e meio. Tá. E aí, do noivado, você já estava aqui em João Pessoa. Isso. Ele vem, né, te acompanhando, na verdade, depois, né? Depois. Uns 5 meses depois que eu vim, ele veio. Tá. E vocês começam a planejar o casamento. Uhum. E aí, o que acontece antes desse casamento? Na verdade, durante todo o processo, desde que a gente estava se conhecendo, até namorar e casar, tudo, desde o primeiro momento. Sabe aquela sensação de pulga atrás da orelha? Todos os momentos do meu relacionamento com ele, eu tive essa sensação de pulga atrás da orelha, uma sensação de algo de errado não está certo. Falta de paz. Uhum, que o Senhor diz que deve ser a paz deve ser o árbitro das decisões. Mas eu tinha essa coisinha, mas todo o resto era maravilhoso, não né? faz sentido. É besteira minha, deve ser, sei lá, trauma. Ou alguma coisa, enfim, só segue a vida. E antes mesmo da gente começar a namorar, você tinha perguntado ao Senhor quem é ele. Deus já é uma palavra que não era uma coisa legal. Foi. Mas a gente não entendeu a profundidade do que significava aquela palavra. Verdade. E a gente também não entendeu que era uma palavra definitiva, mas tipo assim, é alguém que o Senhor precisa trabalhar ainda, tem algo pra trabalhar, sei lá. Então vamos trabalhar o coração dessa pessoa. E eu lembro que a palavra, ela, tipo assim, quando a gente pegava a palavra, mas olhava a pessoa, a forma como lhe tratava, a forma como era, se quebrantava na presença do entendeu? Senhor. Muito quebrantamento, muito choro na presença do Senhor, uma adoração que parecia uma adoração uau. Então não batia. É mais fácil então a gente questionar, a gente achar que aquela palavra não foi Deus, foi minha cabeça, fui eu que entendi errado, porque não faz sentido. Quantas vezes não fazemos isso, né? Isso. Só que a gente esquece que Deus conhece o coração do homem. Deus conhece o que está no interior. Me lembra muito quando o profeta Samuel vai ali ungir, e ele vai ungir Davi, mas ele vê quem? Ele vê o cara alto, de alta estatura, o cara que tem cara de rei. Uau, como a gente se move assim. E a gente usa o que nós temos de sentidos naturais para julgar.
Mas o Senhor conhece o coração e o Senhor vai dizer ao profeta, cara, fica ligado, porque eu conheço o coração do homem, não esse, é aquele ali. Aquele é o homem segundo o meu coração. E nós oramos, Deus me entregou uma palavra que não era aquele homem segundo o coração dele, mas a gente meio que quando a gente vai, não, deixa eu ver se está certo. Deixa eu ver se tem algo aqui que indica que está correto. A gente acabou sendo negligentes com essa palavra. Você então começa a namorar, desenvolve esse relacionamento, já está noivando, já está para casar. Ok, volta. E aí, perto de casar, o que que acontece? Melhor tu contar. Ok, vamos lá. Eu tenho um sonho. E nesse sonho eu vi você, eu indo à sua casa, era um apartamento, e você saía de lá como se a gente estivesse fugindo. E eu fiquei muito angustiada com esse sonho. Eu lembro que a gente rastejava no chão. Tinha outra hora que a gente vinha assim encostava em um muro e ele estava na varanda olhando. Os olhos dele assim estavam alterados. E eu lembro muito, um olhar muito vermelho, olhos bem alterados. E a gente saía pelo muro assim. E eu dizia, vem Éssila, você tá segura, eu estou com você, não vou deixar você, filha, não vou deixar você. E eu acordei com esse sonho. Foi realmente muito, muito angustiante. E fiquei em desespero. E eu me lembro que eu fui para Zoe, mas não conseguia tirar isso do meu coração. E eu voltei para casa, liguei para um pastor amigo e eu disse, não podem casar, porque Deus sempre falou muito comigo por meio de sonhos. E nós temos nas escrituras, né, o Senhor trazendo revelação por meio de sonhos. E eu dizia, elas não podem mais casar, não pode, esse sonho, eu entendo, foi do Senhor, foi muito forte. E esse amigo pastor disse, calma, vamos fazer o seguinte, vamos orar. Calma, não se apresse. Então veja, a gente tinha uma palavra inicial, né? Não era ali um homem segundo o coração de Deus. E a gente tinha agora esse sonho. Mas veio aquela dúvida, não, vamos orar, tem que ter calma, vamos perguntar, vamos pedir confirmação. E eu lembro que a gente começa a orar, buscando muito. Não contei logo a você, né? Fiquei orando sozinha por um tempo, até que veio uma palavra. Eu não sei se foi antes ou depois. Tu lembra? Aí, a partir do sonho, você pediu uma palavra ao Senhor. Eu disse, Deus me dá uma palavra aqui, é pra eles casarem ou não casarem. E o Senhor deu uma palavra muito tranquila, muito assim, pacificadora do coração, que dizia, se casarem, vai ser chicote nas costas, espinhos nos olhos, até serem expulsos da terra. Isso aí. Tranquilo. Casa amanhã, querida. Casa amanhã. Só que aí essa palavra foi muito forte. Então você ficou muito angustiada, porque faltava um mês para o casamento. Isso. E aí eu lembro que você... Eu lembro agora, né? Porque na época você não me contou. Eu estava às cegas. Conversou com o pai, conversou com o pastor amigo e disseram, não, vamos chamar um grupo de pessoas muito próximas pra gente fazer um tempo de oração para o Senhor confirmar essa palavra. E compartilhamos com você, então? Não. Não, ainda não. Não. Meu Deus. Vocês ficaram orando sem mim. Ah, eu lembro que teve um dia que vocês foram se reunir para orar juntos. Tava cada um orando na sua. Vamos orar juntos. Esse grupo de pessoas estavam sabendo, eram 5 pessoas. E aí você me contou. Entendi. Mas não contou qual era a palavra. Só contou que você teve um sonho e pediu a Deus uma palavra. E a palavra era que era para não casar. Meu Deus. Ok, vamos lá orar. O que é que você sentiu? Socorro, Deus. Porque faltava um mês pro casamento e na minha cabeça tava debaixo da bênção, estava tudo certo. Se agora Deus disse que não é para casar. E você já estava apaixonada? Claro, você tava casando, né? Meu Deus do céu! Tipo... Não foi isso que eu quis dizer, mas vocês entenderam. Não, eu não tava casando, obrigada. Eu estava casando porque eu queria. Mas uma coisa é casar porque quer. Outra coisa é tipo assim, vou casar porque eu quero, por causa da idade. Por causa de quê? Porque eu penso e acho que é conveniente. Outra coisa é eu tô apaixonada, é ele o homem da pra minha vida. Isso. Aí, agora esqueci. ainda tá ecoando. Olha, se eu gostasse de mimimi, eu comprava um gato gago. Aí, bugou minha cabeça. Calma. Aí, Respira. muita hora nessa calma. Aí... Muita calma nessa hora, não? Porque tia Mara sempre faz essa piada ao contrário, mãe. Tu Ok. sabes disso.
mentira, vai. Eu tô esperando. Aí, vocês me contaram, e obviamente eu fiquei triste, mas pra mim, uma coisa que eu nunca tive problema foi, se Deus disse, pronto, acabou. Então foi, Deus disse que não é pra casar, eu casar esse casamento agora. Não tem esse problema. Obviamente que triste com... Em profundo sofrimento. Exatamente, Você mas sofreu muito na época. Se Deus disse, a gente faz. E aí, só que aí, obviamente pela minha tristeza, meu sofrimento, e vocês também, todo mundo, vamos orar. E aí a gente se reuniu pra orar, e alguém teve uma visão de um negócio que entregava aliança, Deus disse, eu só queria provar o seu coração, como Isaac, não sei o que, só porque você entregou, agora eu te entrego de volta, pode ir, não sei o que, liberados pra casar, glória a Deus. Mas mesmo assim, pai ainda ficou com um pé atrás. Conta essa parte. Isso aí foi muito forte pra gente. Eu lembro que a gente foi pra praia e você tava na casa dele. Não. No apartamento que ia ser de vocês. Não era que vocês iam morar? Nós 3 fomos no apartamento. Não, mas antes eu tava na praia com seu pai. Não, vocês saíram não e voltaram depois. Não, a gente foi pra praia. Mas eu fui com vocês juntos. Aí a gente saiu da praia, pegou você, entendeu? Porque na praia a gente pesou tudo e ali a gente disse, não devemos, a gente não tá em paz. Já teve esse sonho, teve a palavra. Meu Deus, não tá normal. Um mês do casamento, estamos a menos de um mês do casamento, já era, menos de um mês nesse dia. Os convites não estão nem entregues, porque a gente parou tudo. Tipo, não tá normal. Então, não vamos pedir que espere, a gente precisa de mais confirmações. E aí, saímos de lá, pegamos você em casa e fomos até o apartamento que seria de vocês, que ele já estava morando lá. E ali, a gente conversou, foi muito difícil, né? Porque ele não sabia de absolutamente nada. E nós contamos como foi. A verdade é sempre libertadora. Nós nos movemos assim, sempre pela verdade. Então, o que tinha acontecido, o sonho, as palavras, e que não estávamos em paz. E a paz tem que ser árbitro de decisões. E a gente queria que devolvessem as alianças, porque a gente não estava abençoando o casamento. E você pôde contar esse pedaço, né? Da devolução das alianças. A gente devolveu as alianças, entregamos a vocês. Eu não lembro direito se ele pediu pra orar ou pra cantar. Ele pediu pra cantar. Ele disse, eu só quero cantar. E ele cantou a música, eu não lembro, não esqueço nunca qual foi a música. Ele cantou aquela música. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. E ele começou a cantar aquela música e se quebrantar muito, chorar, e todos nós choramos. E a música rolando, todo mundo cantando e chorando junto, aquela coisa de filme. De filme. Porque era uma situação de filme. Era. E aí vocês saíram com as alianças. Isso. Vocês disseram, vou deixar vocês um tempo aí, pra vocês... E quando a gente saiu, que a gente fechou a porta, aí pronto, eu olhei pra Paulo, o bichinho, aí Paulo, meu Deus, você viu que ele não reclamou, ele só se rendeu e disse que queria construir a vida em Deus. Enfim, aí a gente olhou um pro outro, vamos deixar, vamos, pronto. Tocamos a campainha, voltamos, entregamos as alianças e autorizamos, abençoamos o casamento de vocês. Então, casamos, mas tem algo aqui que eu nunca esqueci. Pense, Essila, o que eu chegar naquele casamento eu tava tão tensa. Eu queria falar sobre isso agora. Porque acho que toda noiva entra, tipo assim, meu Deus, sabe? Eu só estava entrando assim, Senhor, que eu não esteja fazendo a coisa errada, Senhor, que eu não esteja... A minha era o tempo todo assim, meu Deus, por favor, que eu não esteja casando errado, meu Deus, que eu não esteja fazendo a coisa errada, Senhor, que eu não esteja errado, Senhor, que isso aqui realmente seja certo. E eu só respirei depois que deu o sim, assinou, que foi tipo assim, agora já foi. Meu Deus. Eu lembro que eu fiz tanta prova com Deus, eu dizia, faz chover, faz não sei o que, Senhor, não deixa. Porque foi tenso. Então, a minha entrada foi tensa. Eu celebrei o casamento junto com seu pai. Lembra que eu tava tão tensa que quando eu acordei no dia do casamento eu não conseguia mexer o pescoço? A gente teve que achar uma massoterapeuta de urgência pra liberar meu pescoço, porque ele não coisava, de tão tensa que eu tava. Eu lembro que a minha irmã me chamou e me deu o maior carão, assim, tipo, porque ela tava longe, ela não tava sabendo nada do que tava acontecendo. Ela me chama, assim, me pegou e disse, Mari, relaxa! O que é isso? Você tá muito tensa, você tá muito nervosa. Não pode ser assim o casamento de sua filha. E eu tipo, mulher, tu não sabe o que antecedeu esse casamento, tu não sabe a situação que a gente tá, o pavor que a gente tá de ser algo errado. Então, assim, e ali eu compartilhei rapidamente, ela entendeu, a gente orou. Olha isso. Eu lembro que eu fui pra mesa de 2 amigas, que são mulheres de oração. Eu sentei na mesa e disse, amigas, orem por mim, tá tudo tão tenso. Então, foi um casamento que foi tudo como você queria, do ponto de vista do lugar que você escolheu, que você... Tava tudo lá
Mas que tensão, espiritualmente, como foi tenso. E emocionalmente, né? E emocionalmente. Foi um gasto de energia muito grande. Embora, quando eu cheguei, todos os convidados diziam que coisa linda, ele já chorou tanto, ele já chorou tanto. E ele já disse tanto, a mulher dos sonhos, o casamento dos sonhos, o casamento todo para Deus. Foi um casamento todo de louvor a Deus. Inclusive com palavras dele lindas de louvor a Deus, por tê-la na vida dele, por nos ter na vida. Então, meu Deus, era dos sonhos. Era realmente o casamento dos sonhos. Mas aqui tem algo que eu acho que esse podcast vai ser muito importante. Paz. Mais uma vez, a paz de Cristo é árbitro das decisões. Quando a coisa não está em paz, quando tem esse turbilhão de emoções, respira, não segue. Não segue esse negócio, tem algo aí. E nós, eu lembro, Essela, que eu me preocupei tanto com a família dele, que não eram de pessoas crentes, e eu dizia assim, meu Deus, se não tiver o casamento, eles vão ficar chateados e eles vão dizer, eu não quero mais Jesus. Olha a minha preocupação. Não, a gente não pode impedir pessoas que poderiam se render a Jesus, que poderiam se entregar a Jesus. Então, até isso eu pesei, meu Deus, para dizer, não tem que ter esse casamento. Enfim, e o casamento aconteceu. Sim. E aí vocês saem lua de mel, vocês voltam. E como era esse casamento? Era um casamento sofrido? E aí? Maravilhoso, café da manhã na cama, presentes e mais presentes e mais presentes. Eu tinha amigas que diziam assim, eu quero um marido igual a ele, eu quero um marido igual a ele. Não queiram, não. Não queiram, não. Vocês que disseram que queriam um marido igual a ele, retira essas palavras em nome de Jesus. Ai, Jesus. Porque era isso, entendeu? O príncipe encantado da Disney Gospel na Terra. E o que foi que aconteceu? Quando a gente tava com 11 meses de casado, um dia, eu lembro desse dia porque eu acordei pra fazer prova, ele tinha feito café da manhã na cama pra mim. Eu tomei café da manhã e fui fazer prova na faculdade. E quando eu saí da minha prova, eu tinha 1000 mensagens tuas, ligações. Eu ligo, o que foi, mãe? Tu vem me encontrar aqui, por favor, e tu tava no psicólogo. E eu pensei que era alguma coisa contigo. Eu disse, meu Deus, aconteceu alguma coisa com mãe, tá? Eu vou. Tu não liga pra ninguém, não conta pra ninguém, só vem me encontrar. Eu disse, tá bom. Peguei o carro, saí da faculdade e fui te encontrar. E quando cheguei, eu estava muito desesperada, fiquei te esperando aí um tempo. Saí do psicólogo e disse, vamos ali comigo. E a gente foi pra uma mesa na praia, no Cabo Branco. Sentou e tu disse que teu pai vai vir encontrar a gente, mas enquanto isso eu vou lhe contando. E aí começou a me contar tudo o que estava acontecendo nos bastidores, behind the scenes, que eu não estava sabendo. E vale salientar que eu vou fazer um adendo. Retornando um pouco. Rebobina aí. Rebobina, ninguém nem sabe o que é isso, né? Rebobina a fita. Não, a galera da tua geração que estiver assistindo vai saber. Né? Ok. Só volta. Um dia chegou um sonho. Como Deus sempre alertando. Você, no casamento mais feliz do mundo, e vem o sonho. E nesse sonho era uma profetisa do Senhor, uma mulher de oração, que amava muito você, orava muito por você. Mas o sonho dizia que ela chegava na sua casa, era uma casa tudo lindo, tudo num lugar lindo. E você estava na cozinha, lavando louça, e ela via e ia lhe ajudar. E tinha um pano assim, quando ela puxava o pano de prato para te ajudar, muitos ratos embaixo do pano, baratas, bichos peçonhentos, e eles começam a se espalhar pela cozinha. Eu lembro demais quando ela narra o sonho, eles entrando embaixo dos móveis, indo pelo apartamento, e ela ficou desesperada e acordou. Naquela hora que ela me conta esse sonho, na hora me vem, o sonho fala de algo escondido. E algo que alimenta pragas, lixo. Tem algo escondido, tem algo podre, tem algo que não. Mas não passava nada pela nossa cabeça do que poderia ser. Então é tipo assim, mas Deus está falando de algo, Deus está falando de algo. Então ali eu comecei a orar. Eu comecei a clamar, Senhor, joga luz. Porque a palavra fala de um Deus que joga luz. A palavra fala de tudo aquilo que está em oculto será revelado. Então nós podemos nos apropriar da palavra e acessar o que ela diz para as nossas vidas. Eu cria nisso, eu continuo crendo. E naquela hora eu comecei a orar. Senhor, revela. Senhor, tem algo escondido, revela. Mas diante de Deus, como não passava na minha cabeça a possibilidade de ter nada escondido, era tipo, o quê? E aí... É um trauma de infância, tá entende? escondido. Algo assim, não era nada no casamento em si. Mas, com pouco tempo, eu não lembro quanto tempo dessa oração, mas foi menos de um mês. Eu acho que foi uns 15 dias. Não depois foi? que você me contou. Aí começa a chegar. Então, chega a primeira informação de
uma moça, uma jovem da nossa comunidade, a comunidade pequenininha, com menos de 100 pessoas na época, e uma jovem que estava sofrendo um assédio. Agora é tua hora. Agora a gente vira e é a tua hora de contar. Podcast com... É Diomari Nóbrega. E essa moça, então, me procura e diz que da primeira vez, no primeiro acesso, achou que era alguma conversa só de alguém precisando de ajuda. Mas na segunda conversa a coisa ficou mais pesada e ela começou a perceber um assédio. E aí depois desse assédio vieram outras conversas e aí não tinha mais como duvidar de que ela estava sofrendo um assédio sexual. Pesado. Pesadíssimo, e não vamos aqui dar os detalhes, não convém, mas muito pesado. E ela era alguém do seu círculo, né? Tipo, alguém do círculo. Não era alguém distante, meu Deus. Não, era alguém íntimo. Né? Alguém íntimo. E ele se chegou a ela primeiro com essa conversa da amizade, né? Do me ajuda. E foi levando. Por quê? Por que eu quero reforçar isso? Porque nós temos essa... Não sei precisar a palavra. No ambiente da igreja, a gente... Não, tá na igreja, é de Deus, é tudo de Deus. Então a gente desarma, né? Uhum. E Jesus fala tanto do joio e do trigo plantados juntos. E que ele não vai remover o joio porque arrancaria o trigo. Então, ele meio que permite que o joio e o trigo estejam ali. Isso é um alerta. Nem todo mundo que está frequentando a igreja, nem todo mundo que está de mão para cima adorando ou chorando, verdadeiramente tem um coração quebrantado. Verdadeiramente está cheio do Espírito Santo, verdadeiramente tem temor do Senhor. Pode haver entre nós encenação para manipulação, como descobrimos depois. Sim. Mas quando ela ouve, me ajude, por favor, então é o marido da minha amiga, é um homem crente, é o homem do louvor, é o homem que chora, é o homem que ora quebrantado, ela simplesmente se abre. Isso não é normal, é natural se você não tem esse alerta de que, epa, deixa eu perguntar aqui ao Senhor o que é o não dele. E então ela se abre, ela desarmou. E nesse desarmar, ele vai mais, até se constatar o assédio de uma maneira tão pesada, né? Aí ela vem, me procura e fala desse assédio. Eu não falo nada pro seu pai, não falo nada pra você. E digo assim, eu vou resolver, eu vou conversar, vou chamá-lo, porque a verdade liberta. E lembro como se fosse hoje, realmente eu estou aqui no podcast de Éssila Nóbrega. E a gente aqui sentado, e eu começo a perguntar como estão as coisas, e ele, tudo bem, tudo lindo, Deus é lindo. E eu pergunto sobre o casamento, tudo lindo, maravilhoso, e até que eu digo, e por que você acessou fulana com essa fala? E eu lembro que na hora que eu fiz essas perguntas, ali ele travou, né? Um olhar assim distante, até hoje eu me lembro muito, que um olhar assim, tipo... E depois ele volta e começa a chorar. E quando ele chora, à medida que ele vai chorando, vai começando a falar sobre você. Enfim, eu saí de lá, tipo assim... Éssila é um monstro! Eu vou mandar a Éssila pro psiquiatra! Éssila tem que ter um médico, Éssila tem que ter um acompanhamento. Como a Éssila tá fazendo isso? Éssila vai destruir o casamento. E não só isso. Eu cheguei a pegar na mão dele e me comprometer em lutar por esse casamento. E eu iria intervir para que você não estragasse esse casamento. Meu Deus, Éssila, meu Deus, como foi difícil depois, né? Saber de tudo aquilo. Mas como você pode lidar com pessoas que têm um nível de manipulação que você não percebe. Olha a minha experiência de vida e como eu caí. E aí continua. Só que eu continuei orando, mesmo saindo de lá. E isso é poderoso. O Deus que promete é o Deus que cumpre. E ele diz, clama-me no dia da angústia, te ouvirei, te livrarei, tu me glorificarás. Eu sou o Deus que revela o que está em oculto e escondido. Então, Senhor, é isso mesmo? Ou tem algo? Se tem algo, joga a luz. Senhor, joga a luz. Senhor, joga a luz. E aí, começa a chegar. Né? Então, fui procurada por uma segunda menina. Dessa vez, a menina... Novinha. Novinha. E, meu Deus, como ela foi assediada de uma maneira tão terrível. Né? E, por pouco, ela não caiu. Por pouco, a menina com tantos traumas, com tantas situações e dificuldades na sexualidade dela. E ele soube usar... Porque às vezes se conversava sobre isso, né? Ela ali com algumas pessoas de confiança, e ele era o marido de Éssila, então é de confiança.
E você era líder do grupo pequeno e você era como uma pastora para ela, porque liderava esse grupo pequeno. Então, ela se abria ali e ele pegar essa informação e usar exatamente isso. Foi por muito pouco que essa moça não caiu, mas ela vai falar com a psicóloga então alerta, fale com a Ediomar urgente, e aí ela manda para mim as mensagens. E eu lembro que quando ela manda se desculpando tanto. Outro alerta desse podcast. Olha isso. Então, quem está nos assistindo, como precisa estar atento? Você que está nos assistindo, vou sair aqui de Éssila para te dar esse alerta. Você precisa estar atento. Quando ela me manda a mensagem, ela manda assim: Edi, pelo amor de Deus, me desculpe, me perdoe. Ai, meu Deus, eu tô aqui em um drama, não quero destruir a vida de Essinha, não quero estragar o casamento de Essinha. E eu tô tipo assim, pelo amor de Deus, não é você quem vai estragar o casamento de Éssila. Aqui é esse alerta. Sim. Muitas vezes o abusador, o cara que ofende, o perseguidor, o manipulador, ele consegue fazer de tal maneira que as pessoas acham que elas estão fazendo o mal, que elas estão causando dano a alguém. Mas na verdade é ele, a causa é ele atuando. Se o casamento vai se estragar, não é porque você contou, é porque ele fez o que você contou. Exato. E então ela tá ali desesperada comigo, pedindo perdão, porque ia acabar seu casamento, então ela não ia falar. Olha isso. E ela não falou por muito tempo, porque o assédio já tinha algum tempo. Quando ela vai para a sessão dela e fala com a psicóloga diz que você tem que contar urgente. E aí ela vem se desculpando. Então essa menina chorava se desculpando. E tem uma hora que eu tenho que falar mais assim, enfática com ela e dizendo: preste atenção, tem uma situação acontecendo e eu estou clamando a Deus que jogue luz. Você pode estar sendo a resposta que Deus está dando. Então fala, conta. E aí ela manda os prints e os prints. Então eu disse: eu não acredito. Quem é essa pessoa? Quem é esse homem? Foi assim, ali meu mundo desabou. Éssila, não tinha chão. E eu não tinha quem dizer. Eu não podia dizer a você, e a gente sempre foi muito amiga. Sim. Então como que eu conto a Éssila? Eu vou falar com o Paulo vai matar ele. Né? Então, tipo assim, o que o pai faz? Foi desesperador. Foi desesperador. Eu lembro que eu liguei para pastor amigo, oramos juntos, e ele disse: você precisa sim falar com o Paulo. Você vai confiar, Paulo é um homem cheio do Espírito, e ele vai buscar no Espírito como se mover. E aí eu chamei Paulo, contei a Paulo. E mesmo, foi tão calmo, sereno, tranquilo esse homem. Foi, Paulo ficou muito tranquilo e disse: eu quero conversar com ele. Então... Só que antes disso, outra pessoa apareceu, lembra? Calma, aí olha lá. Seu pai já tinha tomado a decisão de conversar, mas já aparece o terceiro caso. Esse terceiro caso é aquele que eu estou pensando, do telefone, do sonhei você fazendo isso. Pronto. Seu pai decide conversar e nesse íntere, outra pessoa, uma amiga sua, me liga. E aí ela tá muito nervosa. E ela diz: Edi, eu preciso contar, meu Deus, eu fiquei muito aqui angustiada. A mesma situação, ela estava com medo de destruir o casamento de Essinha, mas eu tenho que contar. Fulano ligou pra mim, disse que teve um sonho comigo, e aí contou o sonho. Não, primeiro ligou assim: você é uma amiga, uma mulher de Deus, eu preciso da sua ajuda. Isso aí. Primeiro ligou elogiando ela, dizendo por que ela ser era uma mulher de Deus. Olha isso, o nível. Você é uma mulher de Deus e eu preciso de ajuda. Eu e Essinha precisamos de ajuda. Então, usava essa mesma forma de acessar. Sim. E aí, desarma a pessoa. Não tô aqui. Então, você é uma mulher de Deus. Tô aqui pra ajudar o casamento. Você é uma amiga? Então, eu tô vivendo uma situação assim. E por causa dessa situação, eu tive um sonho com você. E aí, ele conta o sonho. Um sonho com teores. Com teor aqui que não dá. Teores não existe, né? Com um teor que não dá pra eu falar. Só que ela foi maravilhosa. Porque quando ele termina de falar, ela diz: agora, Satanás, eu te repreendo! Tá repreendido em nome de Jesus. Então ela foi maravilhosa. E ele tem aquele susto e acaba desligando e ela liga pra mim imediatamente. E ela diz: acabou de acontecer e você precisa saber. Eu não quero destruir o casamento de Essinha, mas isso aqui é muito sério. Então, diante daquilo, seu pai já tinha algo ali para acessá-lo. É nessa situação que eu vou no outro dia pro psicólogo para conversar com ele sobre o que estava acontecendo, como contar isso para você. Eu queria que ele me ajudasse como contar para que fosse o menos traumático possível para você, porque a verdade precisa ser dita sim, mas a gente precisa de sabedoria sobre como compartilhar a verdade. Se você recebe de um jeito, enfim,
o trauma pode ser tão maior, você pode ficar aprisionado ali, né? Nessa notícia que chega de qualquer jeito. Acho que isso fica mais uma, mais uma orientação ou algo desse podcast para as pessoas, de um conselho, de uma dica que pode ajudar. Nem sempre conta na hora da emoção. De qualquer jeito, em qualquer hora. Então, eu fui ao psicólogo para que ele me ajudasse sobre como contar a você. E você fica lá embaixo, então você sai da faculdade, vai lá para baixo, e seu pai sai com ele. Então, conte essa parte. Por quê? Porque você já pulou para a praia com seu pai chegando, mas antes seu pai teve uma conversa. Mas eu quis dizer que eu estava na praia, pai chegando, aí quando eu cheguei na praia, você foi me contar tudo o que estava acontecendo. E o que estava acontecendo era isso, e pai foi conversar para confrontar. Por quê? Buscando restauração. Exatamente. Então, quero confrontar o que está acontecendo para que essa pessoa confesse e diga: preciso de ajuda, vamos restaurar. E pai foi, levou uma outra pessoa para ser testemunha e para ajudar também nisso. E ele não confessou nada. Só confessou o caso que ele já sabia que você sabia, mas as outras duas que tinham chegado ele não sabia, não confessou. Exato. E ali pai deu todas as chances para ele confessar. E não tem mais ninguém, foi só essa, chorando, né? Foi só essa e chorou, mas foi só um momento. Não teve mais ninguém, não teve mais nada, mais nada. Só que já tinham chegado outras duas. E seu pai foi ao banheiro, a pessoa que seu pai tinha levado ainda insistiu com ele: cara, a hora é agora. Teu sogro tá aqui, é teu pastor, vai te ajudar, vai restaurar vocês. Onde houver arrependimento, há uma liberação de perdão efetiva e genuína, e Deus pode restaurar. Então, a hora é agora. Fala, cara, fala. E ele não tem mais nada. Não tem mais nada. E aí o seu psicólogo disse: olha, se ele não admitir, é porque não há arrependimento. Exatamente. E não havendo arrependimento, não tem o que fazer. E aí ele não admitiu de jeito nenhum. Foi quando o pai ligou pra você e disse: Maga, ele não admitiu, não confessou nada, negou. E aí a gente foi pra praia e vocês me contaram tudo o que estava acontecendo. Se o seu chão tinha caído, querida, o seu, então... Não sabia nem o que era chão. Nunca ouvi falar dessa palavra na minha vida. Meu Deus. Mas eu lembro que ali eu tomei uma decisão. Eu não voltei pra casa mais, eu voltei pra casa de vocês. Porque eu disse: eu não conheço essa pessoa. Eu não sei com quem eu estou... Eu não casei com esse homem. Eu casei com um homem de Deus. Esse não é um homem de Deus. Eu não sei quem ele é. E eu não voltei pra casa, eu fiquei com medo de ficar sozinha com ele. Eu disse: se eu não sei quem ele é, como é que eu vou ficar sozinha numa casa, num quarto com um homem que eu não conheço? E eu não sei quem é. Então eu decidi ali não voltar. Eu voltei pra casa de vocês, mas à noite a gente se encontrou porque ele foi lá. E ele foi lá pra gente conversar e ele confessou o único caso. E continuou negando os outros. Mas aí eu não aguentei, eu disse: e fulana? Porque eu já estou sabendo que teve com fulana. Não teve nada. Eu disse: teve, porque a gente tem prints. E aí quando eu mostrava que tinha provas, aí chorava e confessava. Mas foi só esse. E fulana não teve nada. Aqui os prints. Isso se repetiu quantas vezes? Muitas vezes. Porque o Senhor começou a jogar luz e começaram a aparecer mulheres de todos, de bueiros. Estavam surgindo mulheres. Inclusive, infelizmente, gente menor de idade. Que na época eu fiquei desesperada porque a minha irmã era adolescente. Então, e a gente confiava muito, então estava sempre perto. Mas eu encontrei com ele várias vezes. Eu lembro até de um dia que eu fui encontrar com ele num restaurante. E Silas e Sávio foram também escondidos e ficaram num canto do restaurante. Porque a gente não vai deixar a Cissinha sozinha lá com ele. Seus irmãos. Meus irmãos. E ele negou tudo, sempre, tudo. Todas as que eu perguntei. Só que Deus é tão bom que prints começaram a chegar a mim de gente que nem mora aqui em João Pessoa, que nem sabia quem eu era, mas conhecia uma pessoa que me conhecia. O marido daquela menina que tu conhece, que eu já vi no teu Instagram, tava dando em cima de mim, me chamando isso. Isso foi incrível. Foi. Como o Senhor fez chegar, vinha de todos os lugares. De fato. E aí, pessoas da igreja começaram a aparecer também. Outras pessoas da igreja que procuraram, vocês disseram: faz meses que aconteceu comigo, mas eu fiquei com medo de destruir o casamento. Então eu não contei. Como isso é sério. E aí, vários depoimentos, várias situações, várias coisas diferentes, que a gente não vai entrar em detalhes, mas foram chegando. E todas eu levei pra ele pra confrontar. Porque qual era o que eu queria? Só arrependimento. É verdade, eu fiz isso. Não sei porque eu faço, é uma compulsão, ou sei lá, quando eu vi eu já fiz, mas eu quero.
Dizer, querido, vamos atrás de psicólogo, de psiquiatra, de exorcista. A gente vai fazer o que precisar. E vamos restaurar. Mas não houve a confissão em nenhum momento. Pelo contrário, todas as vezes que eu trouxe alguém pra mesa, foi negado olhando nos meus olhos. E aí, tem uma coisa que só depois foi que eu entendi que eu vivi um relacionamento abusivo. Quando a gente pensa em relacionamento abusivo, geralmente a gente pensa naquele cara que tranca você no quarto, bate e não deixa você sair. Mas existe uma coisa chamada gaslighting. É um tipo de abuso que ele é feito com manipulação. Então, ele faz você pensar que o que você descobriu não é verdade. Então, você começa a achar que você tá doida. Meu Deus, como isso é sério. É tipo assim, você diz, mas esse copo aqui, ó, ele é com glitter. E ele faz você depois acreditar que esse copo, na verdade, não é um copo, é um prato preto. Por isso que E quando você eu tive a conversa, Você foi gaslighting. Você sofreu gaslighting. Meu Deus. E aí você tá com uma coisa assim na sua cara, só que esse tipo de manipulação faz você começar a duvidar de si mesma. E aí por isso Deus começa a dizer, eu tô doida. E eu já ouvi falar de história de mulher que foi confrontar o marido ou parceiro por alguma coisa e terminou ela pedindo desculpa a ele. Meu Deus. Isso Você é acredita? Guarda aí onde é que a gente parou. Semana passada, um líder veio me procurar sobre um aconselhamento. E aí ele começa a falar uma situação de um casal. E ele vai dizer assim, o marido cometeu tal ato, a esposa foi confrontá-lo, ele ficou super ofendido, magoado, barará, e no fim ela estava pedindo perdão a ele. E assim terminou a noite. Meu Deus. E aí ele vai dizer, como eu já vivi, já cometi aquilo, eu fazia isso com a minha esposa. Pra quê? Pra que ela não aprofundasse e eu fazia ela se sentir tendo que me pedir perdão. Então encerrava ali o assunto. Então, por exemplo, uma mulher que descobriu uma conversa no celular do marido e vai confrontar, acaba pedindo desculpa porque ela olhou o celular do marido sem ter esse direito. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, isso é muito sério. E aí, foi o Senhor que abriu os meus olhos nesse momento, porque começou a passar um filme de vários momentos, desde o começo do namoro, em que eu sofri manipulação. Meu Deus. Em que eu vi coisas, eu percebi coisas e fui confrontar, e terminou no final, eu nem mais acreditando no que eu tinha visto. Meu Deus. Sim. Então, esse gaslighting, essa manipulação, esse gaslighting é essa coisa do engano, da manipulação e do fazer você duvidar do que você viu, do que você sabe, e você fica meio... Aconteceu durante todo o meu relacionamento. Meu Deus. Só que eu não percebia, porque é muito sutil, ele não tá lhe agredindo. Verdade, verdade. A agressão física deixou a marca ali, a outra não, é tudo muito sutil. Meu Deus. Então, você não percebe. E só depois foi que eu percebi. E nessas conversas, na verdade, foi que Deus foi abrindo meus olhos, foi tirando as escamas dos meus olhos e eu fui percebendo. Eu lembro que teve uma conversa, até nesse restaurante que os meninos estavam, que eu confrontei, ele chorou, disse, negou tudo, estava arrependido. E quando eu perguntei, mais uma menina? Não, nunca vi na vida. Aqui o print da conversa. Mas foi só essa. Mas essa menina, nunca vi na vida. E aqui o print da conversa. E assim foram muitas. E em algum momento, aquele semblante mudou e esse olhar congelou. E depois, quando ele voltou essa coisa do não, eu sou um coitadinho, você precisa me proteger. E eu vi que eu tinha passado por isso o namoro inteiro. Naquela hora eu vi, eu olhei assim, isso aconteceu o namoro inteiro. Acabei de perceber o que está acontecendo aqui. Meu Deus. E aí você não, entendeu? Foi realmente o Senhor que me deu essa firmeza que eu disse, Se não tem arrependimento, você não tem nem salvação. É verdade. Isso é muito importante de ser dito. Mesmo Jesus tendo vindo e operado com eficácia absoluta a obra da cruz. E amando o mundo de tal maneira, se você não se arrepende, você não tem acesso à salvação, que está disponível. Exato. Mas não tem arrependimento, não tem salvação. Então, sem arrependimento, não tem restauração. É isso aí. E não havia arrependimento. Por que eu sei que não havia arrependimento? Porque a Bíblia fala que precisa demonstrar frutos que demonstram arrependimento. Verdade. E a primeira coisa é confessar, reconhecer. Se você não reconhece, você quer continuar encobrindo. Exatamente. Olha o pano lá cobrindo os ratos, né? Que coisa linda, como Deus revelou. Isso foram muitas vezes, né? Você muitas lembra vezes. Muitas vezes. Quantos encontros? Eu mudei ele 7 vezes. Meu Deus, 7 negativas. Só que sempre tinha, não era 7 mulheres, eram muito mais. Mas todos foram negados nos 7 encontros. E aí eu lembro que, pra mim, sabe, Wesley, eu agora, como sua mãe, vivendo tudo isso, pra mim, o povo fala derradeira, né? O momento final ali, que pra mim fechou, porque até então eu comecei a me culpar. Olha isso que você fala, gente, como isso é sério. Você era vítima e você estava sob essa atuação lhe manipulando,
Mas nós também estávamos sob essa manipulação. Então eu lembro que eu cheguei em um ponto que eu comecei a dizer, acabou meu pastoreio, acabou meu ministério, eu não tenho mais como... o casamento da minha filha não vai ser restaurado, a gente não está sendo esse agente para levantar esse homem e transformá-lo. Como é que eu vou falar que Jesus transforma, que Jesus restaura, que Jesus... Então eu entrei numa noia e comecei a me culpar. E comecei a dizer, eu não sirvo, eu não presto, Deus não podia ter me chamado. E eu lembro que numa determinada noite eu chorei tanto e eu entreguei o ministério para Deus. Eu disse, Senhor, acabou. Eu não sou mais pastora, eu não tenho mais condições de pregar, nunca mais eu vou pregar. Como é que eu vou pregar a tua palavra? Se eu não vi a tua palavra acontecendo na vida desse homem, dela, na minha casa. Então, tipo assim, acabou. E eu chorei, que eu dormi chorando. E quando deu 10 e pouco da noite, eu recebi um telefonema, era uma pessoa da Zoe, alguém de nossa confiança, alguém muito amigo, que caminhava com a gente há muitos anos. E ele dizia, Edi, eu tenho que ir na sua casa agora, eu tenho que ir na sua casa agora. E eu tipo assim, coisa que eu menos quero é alguém aqui. Mas ele insistiu tanto que eu acabei autorizando. E aí eu lembro dele entrando lá em casa e ele ficou nos joelhos diante de mim e de Paulo, começou a pedir perdão. Olha... Como todo mundo foi mexido emocionalmente. Deus, Éssila. Então ele começa a pedir perdão e a gente sem entender, não, levanta e não precisa pedir perdão. E eu não vou contar os detalhes aqui, mas o que acontece é que o seu ex-marido, né, havia ali feito algumas fotos e, enfim, enganou ele também, mentindo. E ele pegou o cartão da câmera, viu que era ele fazendo as determinadas fotos. E ele pediu que, meu Deus do céu, enfim, ele tinha visto... Tinha provas. Ele tinha provas. Ele tinha as provas concretas de algo terrível. E ele não disse a gente. Por quê? Para não destruir o casamento de vocês. Para não ir para esse lugar de ser alguém que ia causar dano para fulano. Mas fulano precisava ser confrontado com a verdade. Né? Só há uma vida livre se houver verdade. Quando não há verdade, a mentira e a engano, quem está por trás é o pai da mentira. Isso é bíblico. É Satanás. Então não tem como isso ser, não tem como ter bênção, não tem como isso aqui estar debaixo da bênção de Deus. Mas aí ele ficou de joelhos por isso, porque ele estava pedindo perdão porque ele não contou. E ele tinha essa prova há algum tempo e ele não contou. E ali a gente se abraçou, mas para mim saiu um peso tão grande. Meu Deus, não, peraí. Não é que tem um erro nosso, não é falta de perdão nosso, não é falta... É que não há de fato um arrependimento genuíno nesse coração e um desejo de ser livre, de repente até um comportamento que precisaria, como você diz, de uma ajuda, há simplesmente uma máscara colocada. E engano e manipulação. Era uma pessoa que estava ali operando com abuso, né? Sim. E não só com você, com tantos. Sim. Né? Então, se a gente observar, ele abusou de tantos. E ali para mim acabou, então fiquei leve, agora não mais. E você já tinha entendido isso. Para Paulo não tinha nenhuma possibilidade. Paulo foi muito firme, né? Foi muito lindo, assim, foi um pai protetor mesmo. Mas Éssila terminou, ok, vocês separaram. E como foi para você então, durante essa separação, você ouviu algo depois, mulher divorciada, como é que foi isso nesse ambiente de igreja? Então, nesse ambiente de igreja, é melhor você... Não vou jogar uma coisa aqui, uma hipérbole, né? Mate alguém, mas não se divorcie. Você sentiu isso? A sensação é quase essa. Meu Deus. É melhor você ser um assassino do que ser uma mulher divorciada. Eu cheguei a ouvir de pessoas de outras igrejas que estavam dizendo por aí. Lá no Bessa tem uma igreja que a noite de louvor é divorciada. Meu Deus, que absurdo. Meu Deus, que absurdo. Sabe nem a história, sabe nem o que aconteceu, sabe nem que eu tinha todo o respaldo bíblico do mundo para isso. E porque as pessoas... Elas se apegam a Deus odeia o divórcio. Exatamente. Elas se apegam a esse texto. E, fato, Deus odeia o divórcio. Mas Deus também odeia os motivos que levaram ao divórcio. Então, Deus odeia o adultério, e o abuso, e a manipulação, e a mentira. Verdade. Porque o diabo não é o pai do divorciado, o diabo é o pai da mentira. Então, Deus odeia isso. Mas elas se pegam aqui, o Deus odeia o divórcio, então morra, mas não se divorcie. Que coisa. E, infelizmente, isso é uma realidade que eu vi de perto, porque enquanto eu estava passando por isso, algumas mulheres me procuraram, não sei, foi Deus assim que direcionou elas, porque até o meu Instagram eu excluí. Porque na época eu tenho um Instagram com muitos seguidores e as pessoas estavam
comentando e vendo, eu excluí meu Instagram e fiz um Instagram pequeno, fechado só pra família e amigos. Mas algumas mulheres me procuraram e algumas pessoas conhecidas também, pedindo ajuda porque elas estavam passando por situações difíceis nos seus casamentos. Eu lembro de uma específica, que ela estava casada, e ela sofria adultério, mas ela também sofria agressão. E quando ela procurou o pastor disse, minha filha, você casou, né? Meu pai. Eu queria dizer pra ele, o senhor vai se responsabilizar então no funeral dela, ou o senhor avisar a mãe que o senhor disse pra ela continuar casada? Meu Deus, como isso é sério. Então, minha filha, você casou. E aí ela não teve nenhum apoio. E isso pra mim foi muito importante, porque na Zoe eu tive muito apoio. Foi um momento da minha vida que eu fui mais acolhida e que eu me senti. Se lá na adolescência, podcast 1, pra quem não viu. Já entendi aqui o link. Eu fui extremamente ferida e fiquei sozinha na igreja e por pessoas da igreja. Nesse momento, foi a igreja que me acolheu. Então foi a igreja que me acolheu. A gente era uma igreja muito pequena, mas a igreja pegou na minha mão, assim, e mesmo quando pessoas não falavam, porque vocês falavam assim, não quero que ninguém converse com essa sobre isso. Mas mesmo quando falava, às vezes só vinha me dava um abraço, mas eu senti naquele abraço que a pessoa estava dizendo, tô aqui com você. E às vezes passava por mim só um olhar, e eu sentia a igreja realmente me acolheu, me amou, me abraçou. Sabe, aquilo ali foi... Se não fosse a Zoe e o que as pessoas ali que faziam a Zoe naquele momento tivessem dado esse suporte, eu não sei, com certeza teria sido muito mais difícil. Porque eu vi essa minha outra amiga sem nenhum apoio na igreja e pra ela foi muito mais difícil. Ela passou mais de anos pra conseguir finalizar, de fato, a separação e o divórcio e tal. Porque tinha essa pressão. Só julgamento e cobrança. E o que eu recebi foi o contrário. Eu recebi acolhimento, amor, mão estendida e proteção. Do tipo, eu sabia que se alguma coisa acontecesse, a igreja toda ia se colocar na minha frente. A minha sensação era essa. Se for acontecer alguma coisa aqui, a igreja está na minha frente, eu não vou ser nem tocada. Sabe o que me vem agora? Muitas pessoas, né, os desigrejados, eles foram feridos na igreja. E, de fato, a igreja é feita por humanos, né? Que podem ferir. Pessoas feridas, inclusive, que não curadas ferem. Então, pode acontecer sim, você foi ferida na igreja. Mas a mesma igreja em que há pessoas que podem ferir, ela também tem pessoas que podem curar. E você foi ferida, mas também foi curada. Nesse ambiente, no meio desse povo, você foi amada. Você recebeu suporte, um apoio que te fez ficar de pé. Sim, não é isso? E eu lembro que a gente estava poucos dias. Quantos dias você lembra? 10 dias. 10 dias do Como Águias. Primeiro Como Águias. Meu Deus, o primeiro retiro Como Águias, que tinha que intenção? Curar mulheres. Meu Deus, e libertar para que elas voassem. Sim. E você era ministra de louvor. E quantos dias mesmo você falou? 10 dias. 10. Exatamente, 10 dias. Eu lembro que eu estava destruída. Seu pai estava acabado. E você, né, tinha passado o rolo compressor. E eu lembro de chegar para você e dizer, filha, você não precisa ir. A gente não tem como não ir porque essas mulheres precisam. E o Senhor nos deu esse encargo, nos entregou essa missão, nós precisamos ir, mas você não precisa ir. E eu lembro demais, quero aqui dar honra a você, porque a palavra manda honrar a quem honra. Você ali, uma menina, uma jovem, passando por tudo isso, meu Deus. E você olhou para mim e você disse, mãe, eu vou louvar a Deus, eu vou adorar a Deus, eu vou conduzir aquelas pessoas em adoração, mesmo eu estando assim. E você não deixou de subir naquele altar nenhum momento que você deveria subir. E você adorou com tudo que você tinha, com tudo que havia em você. E quem estava fazendo não fazia a mínima ideia do que você estava passando. Mas eu lembro de você adorar aqui, sair para um canto e chorar. Ir para um canto e para os pés do Senhor. Ir para um canto e, Senhor, renova as minhas forças. E foi com tudo que eu tinha mesmo, porque naquela época só tinha eu de ministro de louvor, não tinha nem escala pra fazer, era só eu. É isso aí. E pra mim, o que isso fica muito forte desse podcast, que eu disse que quem assistiu primeiro, se você calma. Se você tá nos assistindo agora e não assistiu o primeiro, vale a pena assistir. Porque lá eu digo, como é que começou o seu podcast? Quando você diz, eu não tenho nada pra dizer de mim. Então, pra que gravar um podcast comigo, né? E o Espírito, peraí, tem sim. E eu queria chamar o podcast de Resiliência e Força. Lembra? Resiliência e Força. E você até tem uma marca em você. Seja forte. Não tem? Strong. Tem, mas tem Be Brave. Seja valente. Né? Seja valente. E
você foi essa pessoa resiliente. A resiliência é quando você estica algo, né? Pega um elástico assim, estica, mas ele não parte. Ao contrário, quando você solta, ele vai mais longe. Você estava ali sendo esticada, e em nenhum momento você disse, pare, não, eu quero descer. Para que eu quero descer. Eu não vou, eu não tenho... Não, você se deixou ser esticada, e em todo esse tempo você estava ali, chorando ao pé da cruz. Sorrindo, quando dava para sorrir ao pé da cruz, mas em todo tempo. E provando uma resiliência sobrenatural, provando uma força incomum, uma força que realmente eu creio que era o Espírito em você. É aquela coisa de, no meio das lágrimas, em meio ao pranto, você seguiu adorando a Deus. Isso é tão difícil. Você não foi para um lugar de murmuração, nem foi para um lugar de vitimismo. Sou coitadinha, parem tudo, que agora... Não, você entendia o que estava vivendo, mas você foi para um lugar de dar a Ele toda a honra, toda a glória, e dar a Ele o seu melhor. Meu Deus, você deu o seu melhor. E você estava semeando ali no Como Águias. Quantas vidas! Ninguém fazia ideia. Eu lembro de no último dia eu fiz uma homenagem a você e eu lembro de tantas mulheres chorando, porque elas não faziam ideia. Foi bem surpreendente. E você prosseguiu. E você não caiu em depressão. E eu não estou falando contra a depressão aqui, mas você se manteve. E por muito menos, muitas mulheres têm se entregado, têm se rendido. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Esla. Onde você encontrou essa força para... Tomou a decisão, você não se deixou aprisionar. Isso. Quando você teve a consciência da manipulação, você não se deixou mais ser manipulada. E já separada, você fez o que precisava ser feito e seguiu no seu processo. Como foi isso? Fala um pouco para encorajar outras mulheres. Não foi fácil, mas eu tinha um entendimento. Se eu entendo que Deus tinha um chamado para minha vida e alguém me feriu, por que eu vou parar de servir a Deus? Não faz sentido para mim. Fui ferido por alguém, então eu deixo o chamado do Senhor na minha vida. Verdade. O que é que Deus tem a ver com isso? E além disso, se eu sei quem o Senhor é, Ele é digno da minha adoração, digno do louvor, digno do meu fôlego de vida, digno da minha vida, digno de tudo. Não é o que as pessoas fazem que vão torná-lo menos digno ou mais digno. Ele é quem ele é, digno. Exatamente. E Ele é digno eu esteja sorrindo, Ele é digno eu esteja chorando. Ele é digno eu esteja na plenitude, Ele é digno eu esteja no sofrimento. Ele é digno eu esteja muito feliz, Ele é digno eu esteja devastada. Ele é digno no vale e na montanha. Não é a minha circunstância que me diz se Deus é digno ou não. Então não é a minha circunstância que deve me dizer se eu devo adorá-lo ou não. E também não pode ser a minha circunstância que deve me dizer se eu devo servi-lo ou não. Uau. Se Ele é o Deus imutável, o serviço e a adoração que são prestados a Ele precisam ser dessa forma. É isso. Não? E aí vai ser às vezes com lágrimas. E muitas vezes eu lembro de um dia que eu fui cantar. E eu comecei a cantar aquela música. Eu comecei a cantar aquela música. Mesmo na escura noite, eu correrei pra ti, meu pai. Não consegui cantar o resto da música. Eu comecei a chorar no louvor, eu tava cantando. E a igreja continuou cantando sozinha. E eu fiquei chorando meia hora até conseguir me recuperar. E eu acho que a música terminou com a igreja cantando sozinha, não lembro. Mas quando terminou, o irmão veio e me abraçou. Ela só me abraçou. Mas era aquilo, entendeu? Eu tô aqui. E tô entregando o que eu tenho. E talvez na música não vai sair voz. E não, porque não saiu. Mas você não deixou de estar. Exato. Eu lembro de uma canção. Tu lembras qual é aquela música que aos pés dele deixa tudo? Ai, que música é essa? Você também uma vez cantando essa música e você chorou muito, muito. Eu fiquei de longe olhando, aí eu fui lá e te abracei. Ai, não consigo lembrar. Também não. Oh, mulher. Elisa, tu não lembra não? Que deixa tudo aos pés dele, que quebro o meu vaso. Eu quebro o meu vaso. Eu lembro dessa música. E você se ajoelhou e você começou a entregar. E eu fui lá e fiquei do seu lado e você também não conseguia cantar, enfim. Mas você estava ali, entregando de fato a Ele tudo o que você tinha, o seu melhor. Assim precisamos ser nós, né? Às vezes eu vejo uma igreja que adora se as circunstâncias estiverem te levando à adoração. Permanece se
as circunstâncias. É muito circunstancial, né? A entrega, a consagração, a adoração. E você não, você realmente permaneceu. Então, esse permanecer, eu acredito que te fortaleceu. Sim. E várias vezes eu vi pessoas, do jeito que eu ouvi pessoas me difamando e caluniando por aí, Brasil afora. Inclusive, perdi pessoas que eu considerava muito amigas, porque uma mulher divorciada não serve pra ser minha amiga. E pessoas que nem quiseram saber como eu, nem me perguntaram assim, você tá bem, o que é que aconteceu? Você divorciou. Chato isso. Mas outras pessoas chegaram, meu Deus, como você é forte, como você é forte. E às vezes eu lembro que alguém disse pra mim, meu Deus, toda vez que você sobe aí pra mim instalar louvor, eu penso, meu Deus, como você é forte. Eu disse, não. É quando eu subo pra ministrar louvor, é que eu me torno forte. Ai, que lindo! Não sou forte, eu não venho aqui porque eu sou forte. Eu me torno forte porque eu venho aqui. Uau, que lindo! Não, obrigada, isso foi 2003. Mas foi essa a verdade que eu vivi. E eu me vi sendo fortalecida. Sim. E precisei passar por cura. Eu fiz terapia, eu fiz atendimentos de cura. Essas coisas não foram negligenciadas. Eu também precisei cuidar da minha emoção, mas fortalecimento no Senhor foi essencial. Foi essencial. O acolhimento que eu recebi da igreja, o apoio da minha família, o tratar as minhas emoções, mas o fortalecimento, tudo isso fez parte do que eu precisei, do que eu recebi e vivi para poder avançar e seguir. E realmente, assim, eu lembro no dia que a psicóloga me deu alta, que eu cheguei no meu grupo pequeno e disse, gente, eu recebi alta da psicóloga. Ficou todo mundo assim, já? Como assim? E pessoas assim, eu achava que você ia estar em cima de uma cama, que você nem ia levantar. Se fosse comigo, eu não tava nem... E não tô querendo me enaltecer nem nada. Cada um tem seus tempos e seus processos. Mas, realmente, foi Deus. Não? Foi um estar com o Senhor e entregar o que eu tinha a Ele. Eu quebro meu vaso, eu era o vaso quebrado que estava sendo entregue. É isso aí. Eu quebro meu vaso aos teus pés, era eu mesma que estava ali quebrada. E Deus é lindo, né? Ele consola, Ele fortalece. E eu lembro que você falou algo de difamação. Você realmente foi um pouco difamada, né? Um pouco, né? Por quê? Porque aquele que mente, aquele que manipula, ele tem uma rede. Ele vai acessando pessoas e ele vai tentando ali acessar para que ele que ele se torne vítima. E na verdade, como ele quer ser sempre o certo, o bonzinho, então ele procura nem só a rede dele, várias outras pessoas. Ele vai além, né? Quem ele puder contar para ele ser a vítima e as pessoas ficarem ao seu lado, ele faz e ele fez. E nós temos visto isso, não é? O abusador se colocando no papel de vítima para, eu não sei se é só distrair a atenção, mas é para que as pessoas se voltem fiquem do lado dele para dar o apoio que ele precisa para permanecer. E ele não tem que mudar. E na verdade ele continua fazendo gaslighting, porque antes ele tinha feito você duvidar de si mesmo, agora você está duvidando de si mesmo, você está sozinho. Meu Deus, é isso aí. É isso aí. E ele, meu Deus, que coisa, né? Que coisa, a gente tem visto isso. Você está sozinha e por estar sozinha, todo mundo com ele, você começa, meu Deus, estou errada então. Se tá todo mundo com ele, eu estou errada. O gaslighting, a manipulação continua. Meu Deus. E ele continua livre para continuar sendo o abusador. Exato. Ai, Jesus. Senhor, quebra todo o ciclo de mentira, de engano, de manipulação, em nome de Jesus. E aí, mas nesse ínterim, eu lembro de um dia que você estava bem angustiada, porque você chegou a receber mensagens ofensivas de longe. Uhum. Eu lembro que eu recebi nas minhas redes que devíamos nos envergonhar de sermos pastores, onde está 70 vezes 7, perdoar, que não éramos dignos. Aquilo que eu temia, comecei a ser acusada, porque o diabo faz assim, né? Sim. Então, você não pode pregar a palavra, cadê? E você começou a ser um pouco perseguida aí com algumas mensagens, algumas coisas, e eu lembro que um dia eu disse, Éssila, faça um tribunal. Apresente ao Senhor um tribunal. E você fez esse tribunal. Você pediu ao Senhor que o Senhor julgasse a sua causa e que a justiça fosse feita. E que a verdade viesse à tona, né? Que a verdade fosse estabelecida. E aí eu lembro que foi poucos dias depois desse tribunal, foi no outro dia. No outro dia, não foi? Sai uma matéria, alguém manda para você, não foi nem você, alguém manda de ele envolvido numa situação que até a polícia foi acionada. Então, meu Deus, com uma mulher. Uma denúncia, e dessa denúncia dessa mulher, vários depoimentos de várias outras. Meu Deus, e aí eu lembro demais que nas redes sociais dessa mulher, que foi a delegacia e fez a denúncia, exame e tudo, um monte de mensagens nas redes sociais. Eu também aconteceu comigo, eu fui assediada, eu fui isso, eu fui aquilo, ele tentou comigo. Né?
E aí eu lembro que aqui em João Pessoa, porque isso era lá em outro estado, mas aqui em João Pessoa, você começa a receber mensagens de pessoas daqui. Écila, me perdoe, eu não sabia. Então, como o nosso Deus é o Deus que, de fato, o seu trono é de justiça. Né? O seu reino, perdão. Como, de fato, o seu reino é de justiça. E as bases do seu trono, né? Tá lá, justiça e equidade. Então, ele interveio, Deus interveio, o justo juiz, e ele jogou luz sobre toda mentira, e ele expôs a verdade dele. Meu Deus, que coisa linda. E aí você seguiu, Écila. E hoje, como é que tem sido a sua vida? Você está aqui de pé, linda e loura. E o que você tem para dizer para mulheres que porventura estejam enfrentando um relacionamento abusivo, seja por adultério, traição, seja por manipulações, seja por um relacionamento abusivo agressivo, né? Fisicamente falando. Enfim, o que é que você tem para dizer para meninas quando forem se relacionar com... O que você tem para dizer diante do que você experienciou? Primeiro, a paz, né? Se tem essa sensação de pulga atrás da orelha, tem alguma coisa errada, algo de errado não está certo. Não ignore isso. Tá. Não estou dizendo termine seu namoro agora, porque eu não estou no seu contexto, mas não ignore isso. Faça algo sobre isso. Porque isso me perseguiu o relacionamento inteiro. Mesmo assim, eu casei e o resto você já sabe. Então, não ignore isso. Depois, observe sinais. Perfeição demais não existe. Se tá muito perfeito, tem coisa escondida, não tem. Tá. Se tá muito perfeito, meu Deus, que homem perfeito. Querida, tem não, viu? Tem alguma coisa aí mascarada. Então, não ignore esses sinais. E se você já está preso nesse relacionamento, já está passando por isso, procure ajuda. Se for caso de agressão, você precisa procurar as instâncias sobre isso. É polícia, é justiça. Porque é crime. Isso. Se for outros casos, procurem pessoas, líderes e pastores sábios, conselheiros que vão ajudar. Se você precisa de ajuda psicológica, procure um psicólogo, mas procure ajuda para sair desse ciclo de abuso, porque vai lhe destruir. Se não lhe matar fisicamente, lhe mata emocional e espiritualmente. É isso aí, é isso aí. E se já passou por isso, ou se está passando, ou se aconteceu alguma coisa assim, não deixe de servir a Deus e adorar e estar aos pés do Senhor, porque é lá que você vai encontrar cura e força. Amém, amém. Querida, você é uma guerreira valente. Continue sendo brave, continue sendo e continue inspirando muitas vidas. Para você que nos assistiu, espero que você tenha sido edificado. E se você conhece alguém que vive uma situação de abuso, que está aprisionado num relacionamento ou aprisionada em um relacionamento abusivo, compartilhe esse vídeo. Ore por essa pessoa, mas de alguma maneira peça ao Senhor que te use para ser um agente libertador nessa vida. O Senhor usou a irmã do sonho, o Senhor usou irmãos de oração, o Senhor usou amigos, usou psicólogos, usou tantas pessoas para te ajudar nesse processo e te libertar, te trazer para a luz, porque você estava presa, né? Então, Ele é esse Deus que intervém, que você possamos seguir sendo instrumentos nas mãos de Deus para libertar os cativos das trevas e curar os que estão presos em dores e sofrimento. Amém? Deus abençoe vocês. Até o nosso próximo podcast, Como Águias, para mulheres e homens. Hashtag não, era interrogação. Interrogação. E siga comigo em oração para saber o que Deus tem para nós. Beijo!